Olá, caro aluno, cara aluna, tudo bem? Bom, nesta aula nós vamos demonstrar como é que você pode criar uma tabela dinâmica entre tabelas que estão relacionadas. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos relacionar três tabelas e, em seguida, nós vamos criar uma tabela dinâmica utilizando estas tabelas. Então, você vai baixar uma base de dados que eu disponibilizei aí em recursos. Essa base de dados, o nome desta base de dados é chamada relacionamento entre tabelas. Está em recursos. Você faz o download desta base de dados. Ela vai vir desta forma, renomeada como F-Vendas, de vendedores, de produtos. Esse F-Vendas é de fato vendas. Esta tabela representa o movimento das vendas, de tudo que foi vendido, ok? E aqui nós temos a tabela de vendedores, que é a tabela que vai servir de complemento para a outra. D vem de dimensão vendedores. E aí também nós temos a tabela de produtos, que é a dimensão produtos. Esse recurso que nós estamos trabalhando vai utilizar técnicas mais avançadas. Inclusive, estas técnicas nós estamos demonstrando em aulas futuras com o Power Pivot. Você verá mais adiante que eu vou demonstrar como é que habilita ele aqui. Porém, mais adiante eu vou demonstrar novamente como é que habilita o Power Pivot e vou começar a trabalhar com ele. Você verá mais adiante. O Power Pivot se trata de um suplemento do Excel. E através deste suplemento, nós utilizamos o Excel para o Business Intelligence. Ou seja, é um suplemento utilizado para o Business Intelligence. Então, mais adiante você verá nas aulas de Power Pivot, tudo bem? Então, após fazer o download desta base de dados, nós vamos verificar o nome de cada uma delas. Olha, aqui é a guia F-Vendas, mas se a gente clicar sobre a tabela e clicarmos aqui na guia Design, você verá o nome da tabela. O nome da tabela é F-Vendas, ok? Esta tabela. Vamos lá para outra tabela, de vendedores. Esta aqui, olha, pelo fato de eu clicar em cima, aparece o nome. Se a gente clicar fora, vai desaparecer. Porque está em tabela especial. Eu clico em cima, clico na guia Design, está aqui, olha, de vendedores. E em seguida, nós temos aqui a tabela de produtos. Qual vai ser o primeiro procedimento que nós vamos fazer? Bom, aqui na guia Dados, e no grupo Ferramentas de Dados, nós temos este item que está presente lá no suplemento Power Pivot. Aqui, na verdade, é um atalho para a gente poder relacionar tabelas. Com o Power Pivot, nós conseguimos fazer esse relacionamento de forma até mais profissional. Para acessar o Power Pivot, a gente pode clicar exatamente aqui, em Gerenciar modelo de dados. Uma outra maneira também de habilitar o Power Pivot é habilitando a guia Desenvolvedor. Por exemplo, eu não estou aqui com ela habilitada. Então, eu vou vir aqui no menu Arquivo, Opções. Aqui na categoria Personalizar faixa de opções, nós temos esta opção, olha, Desenvolvedor. Então, vou habilitar o Desenvolvedor, vou clicar em OK, vou clicar na aba, na guia Desenvolvedor, que acabou de aparecer, e aqui neste botão, Suplementos de Com, eu vou dar um clique, e veja que aqui aparece alguns suplementos. Eu estou aqui já com o suplemento Power Pivot habilitado, olha, ok? Então, vou deixar assim habilitado, porque eu já havia habilitado antes. Caso o seu não esteja aparecendo, você só habilita, ok? Power Pivot, exatamente este, olha. Microsoft Power Pivot para o Excel. Mais adiante, nós vamos falar mais sobre ele. Vou clicar em OK. Como a gente já se encontra com ele habilitado, nós vamos fazer o seguinte. Vou voltar para a guia Dados. E agora, para a gente poder relacionar, eu posso vir aqui no botão Relações. Veja que para isto, as tabelas já estão todas elas em tabela especial. E isso vai facilitar. Então, quando eu clicar em Relações, vai aparecer esta caixinha de diálogo, Gerenciar Relações. E aí a gente pode fazer um vínculo com elas. Se você já estudou o Microsoft Access, já deve ter estudado algo sobre relacionamentos. Então, aqui para que a gente possa criar uma relação de uma tabela para outra, eu vou me basear, por exemplo, esta tabela eu vou vincular com a tabela de vendedores. Geralmente nós fazemos isto por meio de um número, mas aqui eu vou fazer através do próprio nome, vendedor. Então, eu vou vincular este vendedor, esta coluna, com esta coluna, olha, ok? E depois, na tabela produtos, eu vou fazer exatamente com a coluna produto. Eu vou vincular esta coluna com esta coluna. E aí, este relacionamento a gente cria através de colunas em comuns.
para que elas possam se comunicar umas com as outras. Então, como nós falávamos, a gente pode clicar em relações. Quando a gente clica em relações, a gente já pode fazer o processo de relacionamento. Uma outra maneira também da gente fazer isso é clicando aqui em gerenciar modelo de dados. Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte. Do jeito que eu estou aqui, olha lá, eu estou aqui na guia de produtos. Eu posso estar em qualquer guia de planilha, que também dá certo. Eu vou ficar aqui em F-Vendas, eu vou clicar em qualquer célula, olha. Eu clico em qualquer uma, vou clicar em relações. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar em novo, apareceu essa caixinha de diálogo. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos vincular a tabela de vendedores com a tabela F-Vendas. Então, vamos fazer assim, olha. Eu vou clicar aqui em tabela e veja que aparecem todas as minhas tabelas, olha. Eu vou clicar em de vendedores. Então, vou clicar aqui em de vendedores. Então, clico nela e em seguida vai aparecer as colunas que eu tenho nesta tabela. E então, vou pegar o campo vendedor. Ok. Agora, eu vou selecionar a tabela que eu vou relacionar, que é a tabela F-Vendas, que é esta que nós nos encontramos. E vou pegar exatamente o campo vendedor. Pronto. Então, estou nesse exato momento vinculando um campo com outro. A coluna vendedor da tabela de vendedores e a coluna vendedor da tabela F-Vendas. E assim eles vão conseguir se comunicar, ok? Então, vou clicar em OK. Criei o primeiro vínculo. Agora, eu vou fazer o processo de vinculação da tabela F-Vendas com a tabela de produtos. Vou clicar novamente em novo. Vou vir aqui em de produtos. Vou pegar a coluna produto e vou selecionar a tabela F-Vendas e vou pegar o campo produto. Pronto, feito este procedimento, olha lá, a coluna produto da tabela de produtos e a coluna produto da tabela F-Vendas. Vamos clicar no botão OK. Feito este procedimento, vou clicar em fechar. Pronto, já criamos o relacionamento. Agora nós vamos lá para o Power Pivot para a gente poder ver como é que está esse relacionamento. Aqui na mesma guia dados, neste grupo ferramentas de dados, você vai clicar em gerenciar modelo de dados. Ou, como nós já habilitamos o Power Pivot, nós também podemos fazer assim, olha, menu arquivo, opções, personalizar faixa de opções. E aqui embaixo eu vou encontrar esta opção, Power Pivot. E eu posso habilitar esta guia. Então, se eu clicar em OK, olha lá, aparece aqui a guia Power Pivot, ok? Comumente ela já aparece, esta guia Power Pivot. Ok, feito isto, nós vamos prosseguir. Mais adiante, nós vamos demonstrar as técnicas do Power Pivot. Mais adiante, nas próximas aulas, a gente mostra todo esse passo a passo. Então, vamos fazer o seguinte, voltando aqui para a guia dados, veja que eu estou ainda com a seleção sobre a tabela, ok? Agora eu vou clicar neste botão, gerenciar modelo de dados. Eu vou dar um clique nele. E neste momento ele está abrindo para mim o Power Pivot, que é este suplemento. Veja que eu cliquei exatamente aqui, gerenciar modelo de dados. E veja que ele está trazendo a minha guia de vendedores, F-Vendas e de produtos. E aqui eu posso trabalhar com as tabelas de uma maneira mais avançada ainda. Veja que nós criamos o relacionamento, não foi? Agora vamos ver como é que se encontra. Eu vou clicar aqui em F-Vendas. Veja que é a mesma tabela que nós estamos trabalhando. Observe. Ele só levou as nossas tabelas para este suplemento. Agora veja bem, como nós criamos o relacionamento, aqui na guia página inicial, nós temos este grupo, o grupo exibir. E temos este botão, que mais adiante também nós vamos demonstrar como funciona isto. Vou clicar em exibição de diagrama. E assim que a gente clica, olha só a maravilha, ele vai levar para as nossas tabelas que estão agora relacionadas porque nós criamos um relacionamento. Então veja, vou clicar aqui nesta base de dados, vou descer um pouquinho, está aqui minha outra base de dados. Olha só o relacionamento que ele criou, semelhante ao Access. E olha, veja que está aqui a nossa tabela F-Vendas, a nossa tabela de produtos e de vendedores. E aí, mais adiante, também nós vamos falar o que é que vem a ser esse número 1 e o que é que vem a ser esse asterisco, ok? Então, esse é um tipo de relacionamento que a gente chama de um para muitos. Ou seja, este número 1 significa que um vendedor desta tabela pode ter registro de várias vendas nesta tabela. Então, o asterisco representa vários. Então, um vendedor que está aqui nesta tabela pode ter seu nome repetido várias vezes
na tabela F vendas, porque essa repetição significa as vendas que ele efetuou. Então, se tem 5 repetições, quer dizer que ele tem 5 vendas. E assim por diante. Da mesma forma que o produto, olha, um único produto que está aqui cadastrado pode ter deste produto várias vendas registradas aqui nesta tabela. Então, um computador, um celular que está aqui registrado, aquele computador pode ter o nome dele repetido várias vezes na tabela F vendas, porque é a tabela de movimento. Então, na tabela de produtos, mais uma vez falando, mais adiante nós vamos falar sobre isso. Na tabela de produtos, a gente não tem repetição de registros e nem na tabela de vendedores. Eles não têm repetição de registro. A única tabela que vai ter repetição de registros é esta tabela, ok? Então, aquele relacionamento criou este vínculo. Agora, nós podemos puxar algo destas tabelas. Então, por exemplo, eu vou sair do modo de exibição de diagrama, vou voltar para a exibição de dados. E eu vou estar aqui na tabela F vendas. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos precisar trazer o preço que está lá na tabela de produtos, exatamente para cá, para esta tabela que é o movimento das vendas. Então, vamos ver como faz? Vamos lá, eu vou aumentar aqui um pouquinho a largura da coluna. Mais adiante também a gente fala como fazer isso, esse procedimento, que é uma função que tem a mesma essência do PROC-V, mas é mais fácil ainda. Pelo fato das tabelas estarem relacionadas, olha só a função que nós vamos trabalhar, que inclusive nós vamos falar mais adiante, a função related, nós vamos falar agora. Essa função também, ela faz parte do Power BI, porque estes suplementos, mais adiante a gente vai falar, estes suplementos eles deram origem ao próprio Power BI. Então vamos fazer o seguinte, eu estou na aba F vendas, vou trazer para cá o preço dos produtos. Então, vou dar 2 cliques aqui em adicionar uma coluna. Vou dar 2 cliques no título e vou escrever preço. Vou dar um Enter. Ok, criei aqui a coluna preços. Então, aqui abaixo da coluna preço, nós vamos escrever a função related. Então, vou deixar a seleção exatamente neste local, na primeira célula. Vou clicar na barra de funções e vou escrever assim, 2 pontos, igual. E vou colocar related, vou dar um tab. E agora, assim que a gente dá um tab, veja que ele identificou para a gente as colunas de outras tabelas. Então, está aqui a coluna preço da tabela de produtos. Vou dar um tab, fecho parênteses e vou dar um Enter. Ok, ele trouxe então os preços dos produtos que foram vendidos e esses preços estão na tabela de produtos. Então, nós temos aqui, por exemplo, este primeiro produto, o monitor LED 24 polegadas, que é R$600, ele está aqui, presente na tabela F vendas. Como ele foi vendido 2 vezes, então o preço se repetiu 2 vezes. Veja, agora vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova coluna e trazer o estado onde esses produtos foram vendidos. Vou clicar 2 vezes em adicionar coluna e vou colocar o nome estado. Vou dar um Enter. E depois você seleciona a primeira célula, da mesma forma que você fez no outro. E agora, aqui na barra de funções ou na barra de fórmulas, você vai colocar igual. Veja que aqui em preço, eu coloquei 2 pontos igual. Mas por que esses 2 pontos? É caso eu não tivesse esta coluna, o nome já digitado, então eu faria exatamente assim. Por exemplo, ó, estado, 2 pontos igual, tá bom? É por esse motivo. Aqui não tinha necessidade de eu ter que colocar 2 pontos igual. Bastava colocar mesmo igual, related. Mas se eu não criei ainda o nome da coluna, eu ainda vou criar. Eu poderia fazer exatamente assim. Colocaria o nome da coluna, seguido de 2 pontos e depois do igualdade. Só que eu já tenho o nome da coluna, então neste caso, basta colocar o sinal de igualdade. Então, igual, related. E agora eu vou pegar estado da tabela de vendedores. Dou um tab e fecho parênteses. Vou dar um Enter. Ok, então ele trouxe aqui o estado onde cada produto foi vendido. Então, por exemplo, nós temos aqui o monitor LED. Ele foi vendido em Pernambuco. Tivemos 2 ocorrências de vendas e assim por diante, tá bom? Agora eu vou gerar uma tabela dinâmica exatamente destas tabelas. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui na guia página inicial do suplemento, nós temos então a tabela dinâmica, que também nós vamos falar mais adiante, ok? Então, aqui eu estou apenas dando uma prévia do que nós vamos falar futuramente.
Então, vamos clicar em tabela dinâmica e em seguida clique em tabela dinâmica. Então, vou dar um clique lá, vamos aguardar um pouco. Apareceu essa caixinha de diálogo e aí eu deixo esta opção marcada e vou clicar em OK. E aí, automaticamente, ele colocou aqui para mim o painel, campos da tabela dinâmica e trouxe então as 3 tabelas que nós relacionamos. Então, nós temos então a tabela de produtos, de vendedores, olha lá, e F vendas, tudo bem? Então, nós podemos agora criar uma tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui produto da tabela de produto e arrastasse para a linha, ele traz os produtos. Agora eu quero trazer o total que foi vendido. Então, eu vou pegar o preço que está na tabela F vendas, porque aqui é que tem o movimento das vendas. Então, eu posso clicar em preço e puxo para valores. Então, ele vai trazer o total das vendas. E veja que eu somente peguei o campo desta outra tabela e depois eu peguei o campo desta outra também, da tabela F vendas, para você poder ver que as tabelas estão se comunicando. Agora, eu poderia trazer também o estado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o campo estado e trazer para a coluna, olha lá. Então, eu cliquei aqui em estado e trouxe para a coluna, para esta seção coluna. Eu cliquei em estado da tabela F vendas, olha. Então, veja que nós estamos criando uma tabela dinâmica das tabelas que estão relacionadas. Veja que este campo, o campo preço e o campo estado, nós puxamos da outra tabela através da função related. Então, nós temos aqui, por exemplo, o monitor LED 24 polegadas, em Pernambuco foi vendido 1.200. Então, se a gente for voltar lá para o Power Pivot, vai lá na barra de tarefas e eu vou selecionar o Power Pivot. Veja que o monitor 24 polegadas foi vendido 2 vezes, o preço dele é R$600, então, somando dá um total de 1.200, não é isso? Então, ele trouxe aqui, vou clicar no Excel, olha, veja que o Power Pivot está aqui e ele levou a tabela dinâmica lá para o Excel. E veja que ele deu aqui o total, olha, o total que foi vendido em Pernambuco, ok? R$1.200. Então, aqui eu tenho o total das vendas em cada estado. E se eu quisesse saber a quantidade de vendas, então eu posso fazer assim. Eu tiro o preço daqui e vou puxar o campo estado para valores. Então vou clicar em estado, puxo para cá e agora ele vai me dar a quantidade de vendas que foi efetuado em cada estado. Então, por exemplo, este monitor LED 24 polegadas foi vendido 2 vezes no estado de Pernambuco. Se a gente voltar lá para o Power Pivot, a gente pode constatar que o monitor LED ele foi vendido 2 vezes, olha, aqui no estado de Pernambuco. E assim por diante. Vou voltar para cá, vou voltar para o relacionamento entre tabelas. Então, nós temos nesta ilustração o exemplo de tabelas que nós relacionamos. Dei a demonstração do Power Pivot, mostrei antecipadamente esta função related e aí nós criamos esta tabela dinâmica das tabelas que estão relacionadas, ok? Então, vamos dar prosseguimento nas próximas aulas. Te aguardo lá!